Muito boa noite, pessoal. 20 horas em ponto. Começo mais um Momento Imóvel Moeda Forte. Momento Imóvel Moeda Forte, que está indo aí para sua terceira edição pós-maratona, né? Em vida solo, em carreira solo. Momento Imóvel Moeda Forte está indo para sua terceira edição. Dando as boas-vindas aqui a Márcia, ao Marcel, ao Matheus. Eu vou fazendo algumas considerações introdutórias para a gente ganhar um tempo até que vocês possam se conectar. E aí eu chamo efetivamente o nosso convidado, Paulo Sérgio Oliveira, um amigo, um craque do mercado imobiliário. Eu já vou até chamá-lo aqui, ele já está conosco. Amanda, seja muito bem-vinda, querida. E aí eu vou pedir licença para ir fazendo algumas considerações introdutórias para que vocês possam se conectar. Deixa eu já aceitar aqui, ó, o convite do Paulo. Não começaria a live sem você, Alexandre. Arquiteto Douglas, Daniel Federman. Boa noite, Alexandre. Meu amigo Paulo Sérgio, tudo bem? Muito boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Prazer estar com você. Boa noite. Prazer é todo meu. Uma honra, na verdade. Estava aproveitando para cumprimentar todos que estão se conectando aqui conosco. E vou até pedir licença a você e os nossos participantes aqui para tecer algumas considerações introdutórias, para a gente ganhar um tempinho, para que todos possam efetivamente se conectar. E aí sim, eu passo a bola para você e a gente dá uma mergulhada aí nos tópicos da nossa live, meu amigo. Perfeito. Não vou conseguir cumprimentar todos aqui, até porque eu não sei, Paulo, se você já enfrentou essa dificuldade que eu vou relatar contigo. Às vezes dá uma travada aqui em um ou outro convidado, às vezes o pessoal entra em bloco. Eu sei que tem alguns desafios aí que nos dificultam cumprimentar um a um nominalmente. Então, sintam-se todos cumprimentados, Altemar, o Fábio, o Daniel, Neto Jacó, Alexandre, o arquiteto Douglas, Paulo Sampaio, enfim, todos que estão aí se conectando conosco. E vou aproveitar para explicar para quem não teve contato nenhum, Paulo, com essa nossa proposta de conteúdo, um pouco dessa ideia, e aí finalmente eu desemboco na nossa conexão aqui, passo a bola oficialmente para você. Perfeito. Bom, eu idealizei uma ideia de conteúdo no mês passado, Paulo, chamada Maratona Imóvel Moeda Forte. Então a gente levantou essa tese. Paulo Gorini acabou de entrar, Paulo Ricardo, sintam-se todos cumprimentados. Eu estou fazendo aqui um introdutório para que vocês realmente possam se conectar. A gente idealizou e eu levei a cabo uma proposta de conteúdo chamada Maratona Imóvel Moeda Forte. Então, levantei essa tese, que não é nova, né, Paulo? Acho que o Cresce já usou, acho que na década de 70 ou 80, uma campanha reforçando o imóvel como uma moeda forte. E é mesmo. Mas eu achei... Oi? E é mesmo, né? Principalmente para o brasileiro que é patrimonialista, não tem esse desapego que o americano tem, que passa a vida financiando qualquer objeto, qualquer coisa, né? Então, imóvel é moeda forte, sim. Já tem o nugget aqui para o pessoal recortar aí, um craque do mercado aí, validando a nossa tese. Mas você sabe que eu levantei essa bola, e aí foi, de fato, como o nome sugere, uma maratona, Paulo. Eu produzi e compartilhei um e-book, né, com alguns motivos para se investir na cidade de Boituva, especificamente. Eu queria trazer um cenário real para tirar exemplos práticos, numéricos, para ilustrar uma tese, né? Trouxe convidados especialíssimos. Foram 10 lives, Paulo, na reta final, em 4 dias, 8 lives, 2 lives por dia. Bacana. Com grandes players, grandes players do mercado, de outros segmentos, para validar essa tese que você já confirmou aí logo de cara. A gente que é do mercado, a gente é suspeito, mas escutando outros players com outra bagagem, outras vivências, isso fortalece. Então, a gente acha que, mais do que até validar essa tese, a gente conseguiu delinear um ambiente real, tirar exemplos práticos, e discutimos naturalmente uma contextualização dessa tese, dessa validação, no cenário adverso que a gente vive, relacionado à pandemia, Covid, esse ineditismo todo.
Então, foi uma trajetória muito rica, muito intensa, e o Momento Imóvel Moeda Forte, que nos abriga hoje, nada mais é do que a continuidade dessa proposta de conteúdo e um encontro marcado que nós temos, eu com essa audiência que a gente acabou criando, toda quinta-feira às 20 horas nas minhas redes sociais. Então a gente vai aproveitar para tratar, via de regra recebendo aí um convidado especial, para tratar esses tópicos macros, mercado imobiliário, investimento imóvel, enfim, reconhecer o ativo imobiliário como objeto de investimento, historicamente consagrado, uma boa estratégia para multiplicação de patrimônio e até uma estratégia especialmente sólida e segura para esse momento adverso. Então, assim nasceu o Momento Imóvel Moeda Forte. Estamos chegando aqui à nossa terceira edição. Tivemos duas participações ilustres do Paulo Guerini, seu xará, Paulo Guerini, um empreendedor ali que tem 40 anos de atuação na região, na macro-região de Sorocaba, mas especificamente Porto Feliz, Boituva, Serquilho, Tatuí, Salto. Inclusive, nessa primeira live, Paulo, ele estava até um pouco inseguro, achando que ele tinha participado da maratona, e ele contou a sua trajetória pessoal e profissional, então ele estava inseguro. Ele falou, Diego, mas eu não tenho mais o que contar. Aí eu que conheço bem os bastidores, eu falei, Paulo, deixa comigo. Eu vou pegar só um tópicozinho, só um recorte pequeno, e a gente vai ver se tem conteúdo ou não. Resumindo, Paulo, fizemos uma live com 3 partes, 2 horas e meia, e eu passei longe de abordar tudo que ele tem para contar para a gente. Mas só para ilustrar para o pessoal, a gente tratou de alguns bastidores, né, de atração e investimentos, viabilização de investimentos importantes na região de Sorocaba, especificamente Porto Feliz, com a instalação, por exemplo, de multinacionais, e que remontam a investimentos na ordem de 4 a 5 bilhões, isso num momento aí bastante adverso macroeconômico, estou falando da crise aí de 2014 a 2016. Um eixo econômico extremamente importante a Castelo Branco, né? Eu sou apaixonado pela região aí, não só porque é muito bonita, mas um acesso fácil, com uma estrada fantástica, e se você pensar, todos os outros eixos rodoviários de São Paulo estão extremamente densos, explorados. A Castelo ainda é um oásis, tá certo? Ainda tem muita coisa boa para acontecer. 2 nuggets, duas pérolas já do Paulo logo de cara. Poderíamos parar a live aqui, já estaria de excelente tamanho, mas eu sei, e eu preciso anunciar que eu estou diante de uma biografia excepcional. Eu te anunciei aí nas chamadas para essa live como um amigo, mas muito mais importante do que ser um amigo, você tem uma trajetória profissional, uma biografia riquíssima. Eu quero explorar isso, sem sombra de dúvidas. E só para o pessoal aí ficar instigado a acompanhar, quem perdeu, né? Corre atrás, tem aqui no meu Instagram, tem nos meus canais, no YouTube, está mais organizado até. Porque no Instagram ainda não consegui colocar a capa, Paulo, então tem um monte de careta minha, ninguém consegue identificar os vídeos. Mas no YouTube está mais organizado, entra lá no Linktree, clica, segue os canais, que vale muito a pena. Porque semana passada eu recebi o Luiz Alberto Fioravante, que é um craque, e deu, portanto, uma aula para a gente de logística, de transportes, de mobilidade urbana, de uma maneira geral. Ele que foi presidente da URBS de Sorocaba, teve à frente de 2 pastas lá de secretaria na cidade de Sorocaba, e hoje é um assessor especial da Secretaria de Transporte e Logística do Estado de São Paulo. Então, craque. O desenvolvimento do interior, especialmente o eixo rodoviário Castelo Branco. Então, quem perdeu, acompanha, corre atrás, Linktree, tem os nossos canais, vocês vão conseguir acessar. Paulo, você está me escutando bem? Estou vendo umas mensagens aqui de vídeo pausado. Está tudo bem o sinal? Como é que tá? Eu vou dar uma olhada para ver se eu estou na rede certa, Diego, porque eu tenho uma rede mais rápida aqui. Então... Pessoal, não estou conseguindo nem escutar o retorno do Paulo. Você está bem, Paulo? Você está me escutando bem? O sinal está legal? Estou bem. A minha rede é bastante rápida, Diego. Eu não acho que a gente vá ter problema, não. Eu vi que congelou, mas será que foi aqui? Estou até questionando.
eu tô tendo um probleminha técnico, Paulo. Agora acho que restabeleceu. Eu vou perguntar para o pessoal como é que tá. Tá bom. Como está o sinal? Só para a gente não gastar, olha lá, vídeo pausando, o pessoal já está comentando. Se assim continuar, eu acho que estabilizou, Paulo. Se assim continuar, eu vou pedir licença, a gente interrompe essa live, retoma. Eu tenho certeza que o pessoal vai continuar conosco. Tá bom. Mas, pessoal, sem mais delongas, eu vou apresentar o Paulo. Acho que dá teu tempo de todos vocês se conectarem. Eu vou ter que apresentá-lo de maneira sintética, porque o currículo dele realmente é muito relevante no nosso segmento. E aí eu vou passar a bola para ele para que realmente a gente explore no momento inicial, Paulo, como eu tenho feito em todas as lives, na primeira pessoa, com as suas próprias palavras, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Mas essa figura simpática, gentil, que de prontidão aceitou meu convite de maneira generosa, eu anunciaria como uma das mais importantes biografias e trajetórias profissionais do nosso segmento, Paulo. E aí eu não falo só do mercado imobiliário, eu tenho que colocar a indústria da construção civil como um todo, porque eu sei que você trabalhou e prestou serviços relevantes e caminhou no incremento qualitativo de produção científica na indústria da construção civil como um todo, né? Trabalhou em construtoras, em empresas de engenharia e incorporadoras. Então a gente está diante aqui de uma figura realmente diferenciada. E para sintetizar, Paulo, eu diria que você, eu não sei se você já ouviu essa metáfora, essa figura de linguagem, relacionada ao profissional com a formação em T. Não sei se você já ouviu esse conceito, eu já ouvi de alguns RH, mas eu faço questão de te explicar porque eu olho para o teu currículo e eu enxergo isso. O que quer dizer essa tal da formação T? Até é uma origem americana, né? O T-shaped professional, que quer dizer o seguinte: é um profissional que se especializou e se aprofundou em determinados tópicos do conhecimento a ponto de se tornar um especialista nesses tópicos, certo? Então, mergulhou em alguns assuntos, portanto, formou o corpo do T, ao mesmo tempo em que manteve e às vezes potencializou as suas qualidades, as suas habilidades generalistas, multidisciplinares. Então, olha para o teu currículo, eu enxergo isso, Paulo. Por quê, pessoal? O Paulo é um engenheiro civil igual a mim, mas é um grande estudioso, tem uma vivência acadêmica, fez diversas matérias de pós-graduação na Escola Politécnica da USP, fez um MBA internacional na FIA e, portanto, mais linkado com a parte generalista, mas está fazendo mais um mestrado profissional na USP relacionado à inovação da construção, que lhe é peculiar. Tem uma relação super carinhosa com o IPT, ele é professor de pós-graduação do IPT, professor de pós-graduação da GV, produziu e publicou muito a respeito de tópicos técnicos relacionados. Eu vou falar sempre de maneira sintética, pessoal, mas relacionados, por exemplo, a patologias, né, tratamentos da questão do concreto, revestimento de alto desempenho, construção modular, industrialização da construção civil. Então, o Paulo mergulhou efetivamente em alguns tópicos do conhecimento a ponto de se tornar um grande especialista, um grande produtor de conhecimento. Ao mesmo tempo em que manteve, como eu já anunciei, habilidades relacionadas a essa visão mais macro, multidisciplinar. E um exemplo disso é que você, profissionalmente, sempre esteve à frente do alto escalão, como executivo, do alto escalão de empresas importantes do nosso segmento. Para citar algumas, a primeira que inclusive nos conecta, a Método Engenharia, você foi diretor de algumas unidades de negócio, inclusive da Fast Construction, que foi a primeira unidade que me acolheu no Job Rotation do programa que você sabe que eu participei, mas posteriormente passou pela Brookfield Tegra, pela JHSF, pela Mutual. E eu daria uma especial ênfase, Paulo, já passando a bola para você, para me alongar demais, para a questão da JHSF, você chegou a ser CEO de incorporação, e o tema que eu anunciei para a live diz respeito a grandes empreendimentos imobiliários às margens da rodovia Castelo Branco. E a gente sabe que a JHSF, de fato, capitaneou e implantou 3 grandes projetos. Então, dentro do possível, a gente aborda esses projetos. Mas eu quero passar a bola para você, Paulo,
Só rememorando e fazendo uma menção carinhosa ao saudoso professor Kleber, que talvez de todas as lives você tenha sido o único convidado que o conheceu pessoalmente. Mas o professor Kleber tinha uma frase que eu emprestei para o início das minhas lives, que eu acho que é muito rica, e eu vou de novo citá-la. Então, abre aspas. Todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos, dada a sua biografia. Como eu acredito, Paulo, que eu estou diante de uma biografia absolutamente relevante para o nosso segmento, um dos líderes, tanto de produção quanto de execução, eu passo a bola para você pedindo gentilmente, meu amigo, que você conte o nível de detalhe que você quiser, liberdade total, sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Bom, obrigado. Você é um amigo carinhoso, daí palavras tão amáveis, que eu agradeço muito. E um jovem brilhante, né? O programa de trainee da Método foi um programa fantástico. Só entrou cara top lá, né? Jovens, homens e mulheres top e sensacionais. Todos eles, como você, né, estão muito bem. Eu tenho um carinho enorme por essa turma, porque, de certa forma, tutoriei vários deles, né? E faço questão de manter a proximidade, acompanhar a carreira desses jovens, né? E estou muito contente de estar aqui podendo bater esse papo com você. Então, agradeço os teus amigos que estão nos assistindo e os meus amigos também que estão nos prestigiando, né? Parabéns pelo programa, que eu achei sensacional. A ideia, o tema, né? A abordagem, né? E vamos bater o papo. Bom, minha carreira profissional. Eu sou do sul de Minas, né? Minha família é do sul de Minas. Eu vim para São Paulo no final de 84, começo de 85. Comecei minha carreira profissional na Falcão Bauer. A minha experiência na Bauer foi voltada para a minha área de especialização, recuperação, reforço e proteção de concreto, né? Lá eu trabalhei com obras de... primeiro, uma parte de consultoria, né? Na parte de consultoria. Uma empresa da Bauer chamada BNA, que nasceu por uma sociedade do Dr. Luiz Alfredo Falcão Bauer, com a professora Maria Noronha, né? Já falecida, muito querida, e com o Dirceu Franco de Almeida, né? E a gente fazia lá uma série de trabalhos, primeiro de consultoria, controle de recalque, prova de carga em fundação, prova de carga em estrutura, né? Serviços gerais de consultoria e engenharia. Geralmente aquelas coisas mais complexas que ninguém gosta muito de fazer, né? E dessa plataforma eu comecei a fazer obras de recuperação, reforço e proteção de concreto, que era o que eu queria e era a área na qual eu já estava me especializando, né? Saí da Bauer coordenando uma equipe de obras especiais, como a gente chamava, e fiz uma mudança. Eu saí da Bauer e fui para a indústria, né? Fui convidado por uma indicação do professor Paulo Helene, né? Um grande amigo, um baita profissional, né? Um dos homens mais brilhantes em tecnologia do concreto, patologia, terapia que eu conheço, talvez um dos principais do mundo, né? E ele, até vou ter o prazer de ser mediador de um evento online a semana que vem, do Clube da Construção Civil, do C3, e ele vai ser um dos painelistas. Mas, enfim, ele me indicou para uma empresa britânica que estava começando no Brasil, chamada Fosroc, né? E que precisava desenvolver produto e mercado para recuperação de estruturas de concreto no Brasil, né? Era um desafio imenso, né? Porque a briga era contra concreto projetado, ou seja, cimento, areia e pedra, né? E aditivo, né? Um aditivo acelerador de pega. E a Fosroc tinha uma proposta de entrar com produtos muito especiais, muito elaborados, modificados, etc., né? Bom, isso deu certo. A gente, depois de muito tempo fazendo palestra, escrevendo artigos, etc., a Fosroc emplacou, foi pioneira, líder brasileira em produtos para a área. Depois a gente entrou com uma série de outros produtos, cresceu muito, passei 15 anos nessa operação, metade desse tempo, pelo menos, dirigindo a operação brasileira.
Trabalhei um tempo para a Matriz, num projeto fora do Brasil, né? Depois da Fosoc, eu fui para Denver, num projeto de reestruturação da Denver, de colocar a empresa para crescer, né? Para abrir mercado, né? Foi um projeto também muito bem sucedido. Concluí meu ciclo lá, recebi uma proposta da Sika. Aliás, fazendo um parênteses, antes da Sika, eu tive uma sociedade com um amigo comum nosso, que é o Tula, que você conheceu muito bem, né? Eu e o Tula tivemos uma sociedade numa empresa de projeto, consultoria e gerenciamento de obras de reabilitação de edificações, chamada OnSite. É dele, essa empresa hoje, eu transferi minhas cotas para ele. Está muito bem. OnSite fazia um papel de uma junta médica, vai. Isso não tem na engenharia, né? Então, coordenando especialistas, consultores especializados nas mais diversas áreas, e a gente trabalhando juntos para consolidar o diagnóstico, definir a terapia, o como fazer, projetar o que ia ser feito, enfim. Foi uma experiência muito bacana. Aí recebi um convite da Sika. Fui dirigir a Sika, divisão de construção da Sika. Também foi um projeto de uma profunda reestruturação, para fazer a empresa voltar a ganhar market share, começar a fazer resultado no Brasil. Deu muito certo. A Sika foi muito bem, cresceu muito. E aí eu tive um primeiro grande ciclo de mudança na minha carreira profissional, né? Porque eu passei 20 anos na indústria, né? E recebi o convite justamente de ir para a Método, que foi onde nós nos conhecemos, né? E na Método, como você disse, eu dirigi 2 negócios, hotéis e hospitais, e a Método Fest, que faz obras rápidas para o varejo. Lá a gente teve que redesenhar os processos. O Fest estava um pouco perdido, não sabia bem o que era aquilo, se era sistema construtivo, e não é, né? Obras rápidas, basicamente, é uma junção de 2 coisas. É um baita de um trabalho de processo, né? Você tem que entrar muito fortemente nos processos do cliente, desenhar, preparar a biblioteca dele para conseguir fazer uma expansão rápida, tem que estar tudo pronto, né? E também um trabalho muito forte de logística e suprimentos, muito mais parecido com o que a indústria faz do que o que a construção normalmente faz, né? Logística reversa, tudo pré-contratado, pré-definido, para que você realmente ganhe tração e consiga entregar lotes de ações muito rapidamente. Expansão do varejo, etc., né? Depois, eu assumi o back-office da Método, ou seja, tudo aquilo que é engenharia, projeto, suprimentos, orçamento, proposta técnica, pós-obra, marketing, novos negócios, sustentabilidade, tudo que vinha antes e depois da produção, né? Foi também um redesenho de processos grande, técnico e funcional, né? Deu muito certo, a Método se qualificou pela ISO 9001, 14001, 18001, logo depois disso, né? Montei uma operação nova para a Método, uma empresa nova, que é a Método Estruturas, né? Inclusive com suporte de 2 colegas teus, trainees. Basicamente, a empresa era eu e 2 trainees, né? Que desenvolvemos o planejamento estratégico, botamos a operação de pé e fizemos o primeiro protótipo com muito sucesso, que foi a última torre do Rocha Verá, né? Um desafio imenso, né? Entregar 3 subsolos, 34 andares, né? Com escavação em rocha, num terreno que não tinha a menor condição de logística, porque a gente estava totalmente confinado, em 17 meses. Tinha que chegar num ciclo de 5 dias, mais ou menos, por laje de 1.500 metros quadrados. Botamos um high-tech para funcionar lá, né? O que tinha de tecnologia de concreto a gente pôs lá, concreto de alto desempenho, maço de concretagem, mesa voadora, né? Mudamos o projeto do Mário Franco, saudoso professor Mário Franco, para laje plana, né? E foi um sucesso, né? Da Método, eu fui para a JHSF, por um convite de um amigo também, Vitor Foroni, né? Eu tive uma relação muito boa com os 2 sócios fundadores da Método, né? O Hugo Marques da Rosa, e também com o Vitor, mas eu quando entrei, o Vitor já tinha saído, né? E o Vitor me convidou para desenvolver
uma operação nova para a JHSF, uma empresa nova. JHSF Engenharia Avançada, justamente com o objetivo de levar a construção industrializada para o alto padrão, né? Eu achei o desafio interessante e para lá fomos, né? Aí eu conto daqui a pouco aquilo que você quer explorar, que é o tema Eixo Castelo, né? Na JHSF, então, eu assumi como diretor de engenharia, depois de montar a JHSF Engenharia Avançada, assumi tudo aquilo que era engenharia, projeto e construção para o mercado imobiliário, fiz a expansão de shoppings, entreguei 4 shoppings em 3 anos, né? Um deles, o Catarina Fashion Outlet, na Castelo, né? Totalmente industrializado. O shopping Metrô Tucuruvi, a expansão do Cidade Jardim, 4º piso, expansão de subsolo e de terra, e o shopping Ponta Negra em Manaus, né? Depois assumi como CEO de incorporações, né? Então assumi os empreendimentos, Horto Bela Vista, Fazenda Boa Vista, etc., né? De lá eu fui para Brookfield como diretor técnico, né? Foi uma passagem muito rápida. O presidente que me contratou foi desligado. O novo presidente entrou e resolveu reestruturar a empresa. Então, eu tive uma passagem rápida, embora tenha entregue ou entregado uma revisão importante de projetos que eles queriam lançar, né, e trabalhado fortemente em ajustes aí de questões de engenharia que precisavam ser resolvidas em alguns empreendimentos, né? Da Brookfield eu fui para uma consultora aí da tua região, né? Então eu fui CEO de uma consultora e também foi um projeto forte de reestruturação, redesenho de processos. O CTE ajudou a gente nesse redesenho de processos, né? Amigo Bob de Souza, enfim, foi muito bem, né? E depois de passar um ano trabalhando, olhando para dentro, redesenhando processos, nova identidade visual, reposicionamento estratégico, criei uma equipe de pré-construção, pequena, mas muito bem afinada, para botar a empresa para rodar. Voltamos ao mercado, ela ganhou vigor, né? E cresceu bastante, né? Saí de lá em setembro e estou desenvolvendo de lá para cá um novo desafio, que é uma operação minha. Eu tenho mais 4 sócios, né, que é uma empresa de construção modular, né, chamada Aratal. Então, a Aratal já existe, já tem CNPJ, tem 186 produtos industrializados orçados, né? Estamos desenvolvendo uma jornada do cliente bastante interessante, que uma hora eu te conto, porque poderá te interessar. Quem me provocou foi a Alphaville Urbanismo, né, a desenvolver um projeto, e o Pátria, um projeto voltado para a comercialização de casa com lote na mesma operação financeira. A brincadeira começou aí, né? E a inovação que a gente está concebendo se tornará uma patente, né? Nós já estamos aí com pedido de patente sendo colocado nas próximas semanas. É bastante interessante, né? Mas depois eu te conto, porque eu acho que esse é um assunto bem, bem específico. Enfim, e os sócios da Aratal têm competências complementares bastante interessantes. Eu acho que a gente, em breve, aí tá começando a mudar a história, porque, na minha visão, construção modular tem um futuro brilhante, né? E não é o Paulo que está dizendo. As grandes consultorias globais, McKinsey, Deloitte, o próprio Fórum Econômico Mundial, têm se incomodado muito com a produtividade da construção tradicional, né? Um relatório de 2017 da McKinsey, né, mostra o seguinte, que nos principais setores econômicos nos Estados Unidos, que são um país desenvolvido, a produtividade cresceu 1.500%, de 47 até 2010. Na construção, menos de 1%. Então, o que esses caras estão fazendo? Colocando o dedo no nariz da construção e falando, olha, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Está na hora de mudar
esse contexto. E essas mesmas consultorias apontam a construção modular como uma solução para esse tipo de problema. Obra que atrasa, a incerteza de você conseguir cumprir custo e prazo, é quase de que aceita como uma coisa normal na construção, eu acho absolutamente anormal, né? Não faz sentido algum. E a construção modular veio para resolver esses problemas, né? Então, basicamente, eu acho que essa é a retrospectiva e é onde estamos hoje. Tracionando a Natal para ocupar o espaço dela, espero eu, em breve, aí, com algumas realizações. Eu não tenho dúvidas, eu não espero, não tenho dúvidas que, pelo corpo técnico que está se formando, pelos líderes, os vanguardistas que estão se colocando à disposição desse projeto, o que te coloca aí com protagonismo, eu tenho certeza absoluta que a Natal aí em breve está ajudando a revolucionar uma coisa histórica no nosso segmento. Não, você me narrando esses números de 2017, eu fiz questão de anotar aqui, tive até um pequeno probleminha técnico, talvez você possa voltar a complementar, mas o estudo da McKinsey, né, que apontou que a indústria de 45 a 2017, 47 a 2010, cresceu 1.500% e a construção civil menos de 1%. Sabe ao que isso me remeteu, Paulo? E aí a gente volta para um link anterior até do que a gente pode explorar aqui na live. Há uma palestra de um cidadão chamado Hugo Marques da Rosa, em 2005, na Universidade de Campinas, que eu fui assistir, numa semana de prova. Você que estudou engenharia sabe que era uma semana de prova. Eu parei tudo e fui escutar lá o Hugo, e me chamou muito a atenção o Hugo, né, que é um engenheiro de produção, formado na Escola Politécnica da USP em 1970, e junto com o Vitor Foroni, que você bem relembrou, fundaram a Método Engenharia, e o Hugo chamou muito a atenção da gente, fazendo correlações macroeconômicas. Ele tem uma visão macro, né, uma sofisticação de análise que lhe é peculiar, e somou essa questão. Ele falava, poxa, eu que era um engenheiro de produção e, portanto, entendia a produtividade, pensava a produtividade em qualquer segmento de atuação da indústria, eu olhava a construção civil e falava, mas caramba, os caras fazem construção do mesmo jeito que faziam um século atrás, assentando tijolo com massa, e trouxeram a patente, né, do drywall, né, da indústria canadense, com a seguinte narrativa. Ele falava, pô, eu ia melhorar o processo da construção civil, e aí eu me deparava lá com um peão jogando massa no teto ou na parede, e ele falava, como é que eu vou melhorar esse processo? Eu vou fazer ginástica? Eu vou deixar o peão mais forte para ele arremessar com maior energia para que a massa não se desprenda tanto e caia no chão e a gente tenha menos desperdício? Ele falou, peraí, a gente precisa repensar a origem. Então eu fico muito feliz, Paulo, porque realmente a construção civil, ela padece historicamente desse mal de que ela é realmente improdutiva, e você trouxe um número aí atualizado, de que ela é ineficiente, de fato ela é. Então, assim, qualquer iniciativa que venha de encontro a alavancar qualitativamente essa indústria, eu sou entusiasta. Então, eu já sou muito mais do que um torcedor da Natal aí pelo corpo técnico. Eu tenho certeza que ela vai produzir bons resultados, e fico feliz que vocês já receberam aí uma abertura de uma empresa relevante, né, a Alphaville Urbanismo, que hoje pertence ao grupo Pátria, né, com a Blackstone. Eu trabalhei na Gafisa logo que saí da Método, convivi muito com a Alphaville, porque a Gafisa tinha comprado a Alphaville na ocasião, tinha 85% da operação, e foi a Gafisa que vendeu para a Blackstone e o Banco Pátria. E fico ligeiramente chateado, porque era uma referência no mercado de loteamento, que lançou muito o Brasil afora e vivenciou todos os desafios, né, de uma expansão nacional. Como é que você constrói as parcerias com terreneiros, com parceiros locais, né? Lembrando que o loteamento é um modelo de negócio muito peculiar. O grande ofensor é o terreno, você tem uma questão aprovativa de longo prazo, portanto, é um bem de entrega futura.
Então, fazer expansão como a Alphaville fez era porque realmente tinha uma marca muito forte. Então, fico feliz aí que a Alphaville está atenta à vanguarda da construção civil. E essa questão eu até anotei aqui, olhei. A minha esposa que vez ou outra faz o papel também de produtora, Paulo. Ela falou: não fecha essa linha. Eu vou entrar e vou participar. Está aqui do meu lado. Deu risada agora. E a hora que você falou de terreno mais construção, aí você remeteu a nós, não foi a Alphaville. A Alphaville também está na vanguarda. Porque o que eu sempre falo do terreno, Paulo, é que ele é meio. E hoje, não vamos esquecer que eu estou na ponta comercial, então eu tenho o privilégio de conviver dia a dia com o cliente final, trabalhar a venda, os anseios, os obstáculos, dificuldades desse cliente. E terreno é meio. Pode ser um meio de investimento, um investimento bem sucedido, se bem conduzido, mas é um meio também de realização. Geralmente o cliente não compra o terreno por si só. Ele quer fugir do aluguel, ele quer realmente realizar o sonho da construção, ele precisa de uma moradia, via de regra. Então, o terreno mais construção, a gente tem uma interação muito superficial com essa dinâmica, que é de aceitar projetos via Caixa Econômica Federal, que vem e paga o loteador à vista, né? Depois de 60, 90 dias aprovando o crédito, o projeto, vistoriando o terreno. Então já é muito interessante para o loteador, porque ele recebe à vista em 60, 90 dias. Mas é muito mais, infinitamente mais interessante para o cliente final, porque de fato ele está alcançando o que ele realmente anseia e, via de regra, é uma moradia. Legal. Então, eu acho que é um golaço você unir as duas coisas e você já colocando embaixo de um guarda-chuva de Alphaville, você quebra um paradigma, Paulo. Por quê? Onde se insinua para a construção industrializada? Na baixa renda. Eu já vivenciei inúmeras situações de vanguarda, com construção de formas metálicas, toda a estrutura em concreto e uma série de coisas, ou alvenaria estrutural, enfim, tem várias soluções industrializadas porque eles convivem vis-a-vis com a escala, então eles precisam disso. Agora, pelo que você está me narrando, a Alphaville, que não é um produto de escala, está sinalizando. Então, eu vou já de antemão, esquece um pouco a Castelo, depois a gente volta para ela. Me explica um pouco melhor aí, o que você está enxergando de Alphaville? É o produto convencional de Alphaville ou é um novo braço, um novo segmento? Como é que é essa parceria que vocês estão estruturando? Assim, primeiro ponto, só eu acho que eu preciso fazer um parêntese e voltar um pouquinho na história, porque você falou da Método, eu não queria deixar essa página aberta. Né? A Método é uma baita escola de engenharia, né? Uma excelente empresa, aprendi muito lá, e ela talvez tenha me dado as principais bases para montar uma empresa de construção modular. Né? Eu tenho uma tese, a minha tese é a seguinte: a construção modular tem dois pilares. Um deles se chama pré-construção, que eu pratiquei muito na Método, tá certo? Desenvolvi esse conceito. Hoje vou dar um curso mês que vem em agosto, sobre pré-construção, fast construction e construção modular, que são as duas bases da construção modular. Fast construction, né? Tem lá método FAST, etc., que a gente aprendeu e redesenhou os processos e botou isso para rodar de um outro jeito, né? Bem tracionado. E o outro pilar é justamente pré-construção. Então, eu acho que a gente estruturou muito bem essas duas bases. Mas voltando para o projeto da construção modular, na verdade, a Alphaville passou por grandes mudanças, né? E o que eu recebi foi uma provocação deles, do Pátria e da Alphaville, no momento em que eles estavam justamente mudando os processos, mudando a estratégia. O Blackstone saiu da operação, então a Alphaville é 100% Pátria hoje. Né? Não sabia. Eu acho que foi em dezembro, né? Eles compraram os 20 e poucos remanescentes aí da Alphaville, que ainda era da Gafisa, e o Blackstone já tinha saído. Né? Então, a Alphaville é 100% Pátria Investimentos. E, enfim, eu posso falar mais do nosso projeto naquilo que a gente está estudando, né? E não só para a Alphaville, mas para algumas incorporadoras do interior de São Paulo. Né? Até por isso, num outro momento, eu quero até te mostrar o que a gente está desenvolvendo, que é bem legal. Né?
Mas e que passa um pouco pela questão da escala, que a gente também passou por isso na JHSF, né? Como é que com pouca escala você industrializa? Né? Muito fácil, repetindo módulos, sem repetir produto. Uma construção industrializada modular não precisa ser uma coisa sem graça, não precisa ser uma caixa de sapato, né? Mas com alguma inteligência de engenharia e arquitetura, você consegue fazer disso uma coisa mais inteligente, né? Ganhando escala pela repetição de módulos e não de produtos, né? Então, o projeto que a gente está desenvolvendo é construção modular no seu máximo nível, ou seja, é uma plataforma 3D, são módulos 3D, como se fosse uma linha de produção de carro, tá certo? E que você faz um chassi, né? No nosso caso, será um chassi em estrutura metálica, leve, né? A intenção é fazer a primeira plataforma da Aratal são casas leves, de preferência, 90 e tantos por cento dos casos, serão casas sem fundação profunda, com radier, né? Um projeto bem resolvido e uma casa composta por módulos, né? E a brincadeira da jornada do cliente é justamente o cliente participando no stand de vendas da composição da casa dele. Como ele quer a casa? O que ele precisa? Qual que é o programa dele? Ele precisa de 3 suítes. E a sala? Tem a sala tipo 1, 2, 3, 4. Qual que você gosta mais? E o modo de lazer? Tem piscina assim, assado, com forno de pizza, enfim. Ele vai escolhendo, não como opção ilimitadas, mas como você vai comprar um carro. Você pode escolher opcionais, né? Então, é um programa de você montar a sua casa. Casas já sustentáveis, que nascem com reuso, com aquecimento solar e com infra para climatização, para energia fotovoltaica, e para automação, né? E, claro, que se o cliente quiser, a gente coloca os kits também, né? Então, basicamente, é um programa inteligente. Na jornada do cliente, o cliente também acompanha a fabricação e a montagem do produto dele, né, por um aplicativo, né? Então, esse é o objeto da patente que a gente está desenvolvendo, né, com transparência total, né? E o que a gente quer entregar? Previsibilidade, qualidade, desempenho, né? E, principalmente, a segurança de que você está comprando um produto, ele rapidamente vai estar no teu terreno, no preço e no prazo que você contratou, né? Então, isso tem origem em uma pesquisa, né? Você que é um cara inteligente do setor, né? Uma pesquisa que a gente acessou pouco tempo atrás, ela leva a seguinte conclusão: o cara, quando compra um terreno, ele tem que contratar alguém para colocar uma casa para ele lá, né? E quando ele assina o contrato com a consultora, ele tem uma certeza só: o que tiver escrito como preço e como prazo não será cumprido, né? Então, é essa a dificuldade. Por isso que ele evita comprar o terreno e prefere, às vezes, comprar uma coisa mais pronta, etc. Não é todo mundo que tem esse espírito aventureiro que queira passar por uma jornada dessa, né? Então, a grande sacada dessa, de você partir para um produto industrializado ou modular, é justamente mudar esse processo, deixar o cara confortável e seguro que ele está comprando uma coisa muito parecida com um carro. Escolhe a cor, escolhe o modelo, escolhe os opcionais. Daqui a 120 dias, a prefeitura aprovando o projeto está no teu terreno, né? É isso que a gente está desenhando como proposta, né? Então, eu acho que, e mais, né? Dando a chance para a pessoa colocar dentro desse financiamento, né, o que ele quiser. Móvel planejado, eletrodoméstico, entrar numa casa nova de fato, né? Porque geralmente quando você compra uma casa nova, né, com todos os problemas da construção tradicional que a gente sabe, chega no final da obra, o cara está quebrado, mas ele vai feliz para a casa dele. A esposa não, ela leva o sofá velho, a geladeira velha, a máquina de lavar, ela não tem uma casa nova, né? Então, essa experiência que a gente gostaria de proporcionar. E com os juros no patamar que estão e caindo, né, a prestação de um produto desse vai ser, no máximo, equivalente à locação, a uma locação, né? Quero fazer um parênteses aí para dar um abraço na tua produtora, Mariana,
Tá certo? Parabéns para vocês. Vocês têm duas filhinhas lindas que eu não tive o prazer de conhecê-las ainda, mas você me mandou fotos, são lindíssimas as meninas. Uma gracinha, né? Acho que Maria e Manuela, não é isso? Exatamente. Obrigado pelo carinho. Aliás, o convite, você bem lembra, foi feito com uma trilha sonora da Maria, falando ao fundo, me entregando uma flor. Verdade. Paulo, tem Delícia. coisa mais Delícia. gostosa que essa. Se tiver, Deus não me apresentou ainda. E um Parabéns beijo para você. gostoso aí para toda a tua família também. Obrigado. Paulo, eu estou achando fantástica a tua narrativa, quando você foi narrando aqui o teu produto, a tua expectativa, na trajetória do cliente, na jornada do cliente que você colocou ali um binômio que eu anotei, circulei aqui, eu que estou com uma biquezinha aqui, ó, fazendo anotação, e aí você foi mestre e já concluiu, né? Você rolou a bola e já fez o gol. Questão do preço e prazo, né? Parece que essas duas variáveis, que são as mais relevantes, né, nessa jornada, né, um ativo de altíssimo valor agregado, uma compra planejada, uma realização de um sonho, quer dizer, um momento sui generis na vida da pessoa, de qualquer... Eu, por exemplo, Paulo, tenho explorado muito a questão do imóvel como investimento. Aí sou estranho para muita gente, fala assim, Diego, caramba, eu estou para perder um emprego, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, como é que eu vou falar de investimento em imóvel? E aí, de maneira muito rápida, eu desconstruo isso, porque todos nós, Paulo, todos estamos acompanhando aqui, se já não fizeram, muito provavelmente vão fazer um investimento em imóvel, ainda que seja para realizar o sonho da casa própria. E aí, universalmente, existem direitos previstos, né, inclusive constitucionalmente de moradia, para que todas as pessoas tenham acesso à sua casa própria. Então, a gente faz votos, na pior das hipóteses, que as pessoas realizem esse sonho. Então, todo mundo, e principalmente essas pessoas, Paulo, tem que enxergar isso como investimento, porque tem tudo para ser o principal investimento da vida da pessoa, do ponto de vista monetário e do ponto de vista de realização de sonhos, de intangível, né, de status, de enfim. E aí isso se torna, via de regra, um pesadelo. Olha, dois engenheiros aqui. Opa, caiu aqui a minha. Deixa eu só ajustar aqui de novo. Dois engenheiros no ano de 2020. E que pode ser diferente, porque assim, falta ainda inteligência imobiliária, Diego. Os americanos têm isso, né? Então, vou te dar um exemplo. Você compra um imóvel assim que você casa, pequenininho, né? Aquela carinha Minha Casa Minha Vida, ou quase isso. O meu tinha 45 metros quadrados, um apertamento em Taboão da Serra, tá certo? Meu primeiro, né? Mas eles acompanham o cliente, eles acompanham o ciclo do cliente. Eles sabem, estatisticamente, que depois de, sei lá, 2 anos, vem o primeiro filho. Tá certo? Tudo bem, se acomoda bem numa casa, num apartamento de 2 quartos, né? Mas depois de mais 2 anos, vem o terceiro filho. Começa a ficar apertado. Então, você já está pensando, você está num outro momento da tua vida profissional, já se desenvolveu. Está na hora de mudar para um outro apartamento. Esse cara não faz uma venda para você e some. Ele mantém você no relacionamento dele. Fala, Paulo, você foi o feliz proprietário de um produto nosso, assim, assim, assado. A gente acha que nesse momento de vida, você poderia fazer uma opção por um outro produto maior, mais espaçoso, para acomodar bem tua família, perto de escolas e patati patatá, né? E se você teve uma experiência boa com o primeiro produto, para que você vai mudar, né? Muitas delas ainda oferecem uma troca para você. Recebem o teu produto como parte do pagamento para o segundo, né? Claro que eles não são agentes financeiros, alguém está fazendo isso para eles, né? Tem um fundo, um agente financeiro que está por trás dessa operação. Mas o importante é o negócio por trás disso, é acompanhar o ciclo do cliente, não abandonar o cliente. Porque eu tenho a impressão que no mercado imobiliário brasileiro, muitas vezes, a loucura é para fazer a primeira venda. Depois que você fez a venda para aquele cliente, esquece, vamos para outro. A não ser que o cara tenha o perfil de investidor no mercado imobiliário, ele não é bem tratado, né? Então, acho que tem muito conceito por trás dessas coisas que vale a pena repensar, né? E redesenhar o futuro, porque tem oportunidades que não estão sendo exploradas, seguramente. Paulo,
é sempre um desafio tocar as lives dentro de uma pauta. Sabe que a minha produtora, ela, desde a da primeira live, ela falava: Diego, dá um tema para essa live. Eu falava: Mariana, eu vou estar diante de uma biografia tão excepcional, material humano, um ativo intelectual tão grande, que assim, eu não quero circunscrever ninguém. E assim a gente construiu lives maravilhosas. Essa live, por exemplo, aqui, eu já tenho uns 10 gatilhos para a gente explorar isso. Provavelmente a gente vai fazer isso em reunião. Mas, Legal. assim, óbvio, se a gente puder também compartilhar com o grande público, acho que é fantástico, porque eu te enxergo de coração, sem demagogia nenhuma, Paulo, como um vanguardista no nosso segmento, um cara que realmente orquestra dois vieses que, de uma maneira superficial, são dicotômicos, né? A produção acadêmica, um estudo mais aprofundado da inteligência relacionada a estratégias construtivas, técnicas construtivas, e a prática, a realização, tangibilizar isso em projetos, em negócios, como você está fazendo através da Aratal, e tendo acesso, por exemplo, a um grande player como a Alphaville para tentar materializar isso. E são conceitos tão fortes e sólidos que eu tenho certeza que isso vai redundar em sucesso, como toda a sua narrativa, eu tenho certeza que isso não tem absolutamente nada a ver com petulância, está reconectando aqui, foi força de expressão e porque realmente é fato. Mas todas as suas narrativas, suas trajetórias pessoais se terminavam. E de fato foi muito bem, e a empresa cresceu. De fato foi muito bem, e a coisa prosperou da tua capacidade de liderança, de aglutinar o material humano, em conseguir conduzi-los ao resultado. Mas, assim, sendo incapaz de seguir a minha produtora, eu tô tendo dificuldade no sinal aqui. Se o pessoal tiver com dificuldade, eles postem aqui, porque às vezes está pausando. Mas, assim, voltando agora em mudança de pato para ganso, de alho para bugalho. Né? A gente estava numa linha e, de novo, a gente vai desembocar numa reunião. Se a gente consegue aí em 8 minutinhos explorar pelo menos um que seja, aí você escolhe e vai no nível de detalhe que você achar conveniente. Um dos projetos, né, da JHSF, lembrando que você foi CEO da JHSF, portanto teve uma perspectiva privilegiada, né, estratégica, de definição pelo eixo, da tratativa com esses projetos, da viabilização, que uma coisa é sonhar, outra coisa é sonhar, planejar e executar, e a JHSF fez isso com o Catarina Outlet, com o Aeroporto Executivo e com a Fazenda Boa Vista. Eu diria que os 3 projetos, Paulo, você vai concordar comigo, são referências nacionais, em âmbito nacional, cada um no seu segmento, de varejo, de transporte aeroviário, com a participação da iniciativa privada e no alto padrão com Boa Vista. Escolhe um deles, Paulo. Vamos ver se a gente tem tempo. Se não tiver, fique à vontade, você tem licença poética. Se você quiser continuar, eu estou à disposição. Mas aí fica contigo, meu amigo. Eu estou à disposição também. Bom, primeiro, eu não posso deixar a bola no ar, porque você me deu uma oportunidade para poder falar uma coisa importante. Ninguém faz nada sozinho. E eu tive uma sorte imensa, agradeço muito a Deus por sempre ter tido equipes excepcionais em todas as empresas pelas quais eu passei. Então, a origem dos resultados não é o Paulo, mas é uma equipe competente, trabalhando na direção certa e numa estratégia bem combinada, bem discutida, né? Mas vamos agora falar sobre o Eixo Castelo e sobre os projetos. Bom, Catarina Fashion Outlet, né, foi uma obra bastante desafiadora, num prazo bastante curto, né, não fosse o embargo ambiental lá, né, desnecessário e totalmente descabido, a gente teria concluído essa obra num prazo muito rápido, né, mas de qualquer forma é um projeto totalmente industrializado. Foi o primeiro shopping 100% industrializado que eu fiz, né? Então, estrutura, fechamento, cobertura, né? Foi uma obra bastante agradável de fazer, justamente pelo nível de industrialização que a gente teve a liberdade de colocar lá, né? É um empreendimento de bastante sucesso, né? Dentro do portfólio da JHSF, eu sei disso, né? Não tenho números, claro, mas eu sei que é um empreendimento de bastante sucesso, bem acertado. E num eixo que não poderia dar outra coisa,
né? Castelo, como eu disse, é um eixo fantástico e tem muito para dar. Do outro lado do outlet tem o aeroporto Catarina, né? Eu não sou o diretor, não fui diretor desse projeto, mas eu fiz o estudo de engenharia para a implantação da pista, infraestrutura, etc. É uma obra complexa para caramba, né? São 13.800 mil metros cúbicos de movimentação de terra, só para ter uma ideia. Não tem barragem brasileira que tem esse nível esse volume de enrocamento, né? Então eu brinco que é cortar montanha e aterrar vale, né? Mas é um estudo em BIM muito bem feito, muito bem elaborado para poder definir o melhor eixo de implantação dessa pista, enfim, está lá na obra, né? A Fazenda Boa Vista é um empreendimento fantástico, no meu entendimento, em termos de concepção de empreendimento imobiliário de alto padrão, ainda é o que tem de melhor no Brasil hoje, né? Dadas as características do próprio empreendimento e que estão muito bem impressas lá, né? E para lá a gente desenvolveu 7 tipologias construtivas diferentes, industrializadas e modulares. Dessas 7 nós aplicamos 2, uma em concreto e outra em estrutura metálica, que é a que eu gosto mais, que é um projeto do Gui Matos, um baita arquiteto, que teve uma competência enorme, né, para entender conceitos de engenharia e premissas para a gente colocar nesse empreendimento, né? Foi muito bem, né? Residências da Mata é o nome do produto, né? No total, a gente montou 33 produtos lá, eram vilas de casa, né, com 10, 12 casas, que a gente entregava em 4 meses e meio, 5 meses, né? Essas casas eram montadas em duplas, com um guindaste montando cada dupla, né? Então, 6 guindastes em 4 meses, meio, 5 meses, a gente tinha uma vila pronta, né? Bem resolvidas, com smart box na entrada da casa para conectar as redes, banheiro pronto, né? Construção seca, kits de instalação hidráulica, elétrica, enfim, a cobertura plana com uma manta de PVC da Sika, que é soldada por eletrofusão, diferente de manta asfáltica, que não é aquela coisa que sobe com bujão de gás e um maçarico nas costas, e se tiver tudo de bem com a vida, vai ficar bem feito. Claro que tem outras formas melhores de soldar manta, me perdoem os amigos de mercado aí que defendem manta asfáltica, mas eu não consigo olhar para a manta asfáltica como um produto do futuro, né? Usando o GLP, que é um produto subsidiado para uso doméstico, né? Eu não consigo olhar para a manta asfáltica como um produto para os próximos 10, 15 anos. Embora o mundo ainda insista em manta asfáltica, né? Sempre tem espaço para qualquer produto de impermeabilização, mas para mim, o futuro da impermeabilização pré-fabricada, né? Não estou falando de membranas líquidas, né? Mas estou falando de impermeabilização pré-fabricada, está nas membranas poliméricas de PVC, TPO, né? Envelopando uma cobertura plana, por exemplo. Claro que se tiver coberturas muito recortadas, talvez não seja a melhor solução, né? Mas é isso que a gente usou no produto lá, né? É um produto que foi muito bem aceito, né? E puxa, eu não sei o que eu posso falar mais, né? Eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que é falar sobre o futuro da Castelo, né? A própria Guerini tem um trabalho excepcional na região, né? Eu não conheço o Paulo pessoalmente, mas já aprendi a admirá-lo não só pela história dele, que eu tive a oportunidade de ler e de conhecer, mas, sobretudo, por aquilo que foi realizado. E isso é trabalho, né? É dedicação, é persistência, né? É para pouca gente. Realizar nesse volume é para pouca gente, né? E eu acho muito bacana o que vocês estão fazendo, né? A nova geração que está no projeto, você, a Mariana, né? Vocês estão trazendo aquilo que a gente tenta fazer. Eu dou aula não é só porque eu gosto de dar aula, porque eu gosto de trocar experiência com os mais jovens, inspirar, porque a gente vai ficando velho e vocês vão continuando, tá certo? Vocês têm a missão de pegar o bastão e levar para frente, né? Então são jovens, brilhantes como vocês que levam essa missão, né? Vou te interromper, que a gente vai ser derrubado. A gente vai ser derrubado pela plataforma em 20 segundos. Eu vou te pedir gentilmente que você volte aí, nem que seja só 10 minutinhos para a gente concluir as nossas considerações finais.
Ainda mais que você estava nos